Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Pela linda criatura bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Ela me deu o seu amor e eu tomei. No dia 16 de maio viajei de espaçonave atropelado, procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Pela linda criatura bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Cada princesa tá com tudo. Princesa FM. As gêmeas mais queridas do Brasil estão chegando. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tu. E na hora que eu te beijei, não posso interferir. Óticas Diniz apresenta Aço Music Festival. A maior sensação da música sertaneja do momento. Maiara e Maraísa. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Maiara e Maraísa. Que é Maiara, que é Maraísa. Eu acho que a galera vai gostar aí. Pela primeira vez em Meu povo só aceita o seu corpo. E mais, Dorival Dantas. Quando a gente fica junto, quando a gente se separa, saudade. Mastruz com leite. Eu quero é viver, esquecer da você. E forró envolvente. 2 de outubro, todo mundo vem pra Aço. Ingressos na Shipper, na Estilo Story, em Panguaçu, na banca do Edésio e no bilhetecerto.com. Aço Music Festival. É quarta, dia 2 de outubro, véspera de feriado no estado. Não vai faltar nada. Eu sou pai. Eu sou mãe. A gente não é mais um casal. E isso não pode fazer mal para o nosso filho. Se você é pai, não fale mal da mãe para o seu filho. Se você é mãe, não fale mal do pai para seu filho. Colocar um filho contra o pai, mãe ou responsável é alienação parental. 80% dos filhos de casais separados sofrem com isso. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Assembleia Legislativa do RN. Está chegando o dia de você conhecer um novo jeito de curtir rádio. Aqui você liga e fica. Prepare-se. A Princesa FM viaja no tempo e traz para você histórias e fatos que marcaram época. Memória Viva. Memória Viva. Agora, nos 909.
Alô, meus amigos, muito bom dia. Nós estamos começando depois dessa seleção belíssima com cantores da terra, né? Música raiz, música de cantores aqui da nossa cidade e região. Estamos chegando com mais um Memória Viva deste domingo, hoje, 15 de setembro de 2019. Conversa conosco hoje um cidadão que o Açu abraçou e o adotou. Eu estou falando de José Erisberto de Araújo, Erisberto da Coserne, Coronel Erisberto, Erisberto de Tião de Erisberto, enfim, Erisberto de Aurinha. Meu amigo, o homem tem nome demais, né? Mestre Erisberto, bom dia, uma honra tê-lo aqui no nosso Memória Viva. Bom dia, Lucílio, bom dia, meus amigos, bom dia, o Coronel Tião. Coronel Tião? Lucílio, primeiramente agradecer a Deus de estar aqui com vocês e desejar um bom dia os ouvintes da Princesa do Vale, a Davi do Bar de Sinal e toda a sua galera. Vixe Maria, Davi do Bar de Sinal já chegou o café lá muito cedo, o café e o chá. Você passou lá? Hoje não. Hoje não, tá certo. Muito bem. Como é que a origem, né? O senhor é natural de Tangará, né? Natural de Tangará. Como é que foi essa migração para chegar em Açu? Lucílio, primeiro dos pais, né? Que uma família, uma prole de quantos filhos? Fala dos pais. A minha terra natal é Tangará e eu nasci e me criei lá no sítio. E nos anos 67 eu migrei para Natal para servir o Exército e passei uma temporada lá de 1 ano e 14 meses e 17 dias como militar. Sei. Aí eu fui dispensado e, em seguida, eu fui para a Coserne. E da Coserne, o tempo foi se passando e, naquela época, era uma carência de funcionário muito grande e me transferiram aqui para Açu. Mas eu chegando em Açu, eu migrei, tive uma migração para Laje, passei lá uns meses, Macau, Areia Branca, e nos anos 72... eu retorno à cidade do Açu até os dias de hoje. Como é que foi essa entrada na Coserne? Como é que foi? Foi um concurso? Como é que foi esse acesso para a Coserne? Que era uma empresa pública. Era exatamente. Naquela época não havia concurso. Sei. Havia uma sabatina, se o cara tinha disposição para trabalho, e assim eu passei. E no ano seguinte eu fiz o meu curso de eletricista. Sei, tá certo, né? Que geração é essa geração que entrou na Coserne? Lembra dos companheiros daquela época, logo que chegou em Açu? Eu não falo nem de Natal, mas quando chegou em Açu, quem é que o senhor encontrou? Aqui quem representava a Coserne como chefe da equipe volante era Josué, aqui Patrocínio, aqui o nosso amigo José Joaquim de Oliveira, Félix de Souza, José Félix da Silva, e o nosso amigo Zé Pretinho. Tem dois Félix, né? Tem Félix de Souza. O que mora na Coab? Né? E o Félix... José Félix da Silva. É o que mora na Bernardo Vieira. É o pai do doutor Gregório. É o esposo da professora Luzinete Gregório. Positivo. É verdade. Né? E Souza, Dioclésio de Souza Ramos. Sim. Né? Senna, inclusive, ainda está na Manuel Alves de Lima, o famoso Manu. Né? E agora, quem administrava a Coserne quando você chegou aqui era Acelino Costa Leitão, isso mesmo? Não. Quando eu cheguei aqui era Chiquito Moraes. Sim, Chiquito Moraes. Chiquito Moraes, é o pai de Edilson Moraes. Seu Costa assumiu aí a chefia nos anos 74 do governo de Cortez Pereira. Aí passou uma temporada. Uma temporada lá. Até se aposentar. É verdade, né? E acho que, inclusive, Costa foi justamente nesse período, Cortez esteve aqui na cheia de 1974, e eu tenho uma foto ainda das antigas, acho que é Costa, Cortez, o comandante Edgar, saindo de uma canoa, me parece que no Rio Pataxó, uma coisa desse tipo. Então, e tem uma foto dele, inclusive, lá na Coserne. Eu queria saber em que ano foi isso, foi justamente do governo Cortez, né, que ele
passou um tempo lá. Em 74. 74. 74. Foi um ano mais que isso? Como é que foi? Não, foi só para se aposentar. Não, Costa passou uns 4 anos. Ah, né? sei. No governo de Cortes Pereira, tirou o governo de Cortes Cortes Pereira. todinho. Todinho. E foi até 78, né? Depois É, Cortes é que tirou, veio o Passou uma Lavoisier. boa temporada. O governo de Cortes, ele se manteve na COSERN. E, inclusive, ele depois é que veio, depois de Cortes, se não me falha a memória, foi Lavoisier. Lavoisier, que em 82 tivemos eleições já para governo, que a Agripina acabou ganhando de Aloysio Alves. Mas essa... Agora, nós não falamos da infância do senhor, né? Lá em Tangará. A infância, quantos filhos, como é o nome dos pais? O meu pai é Severino Heriberto de Araújo e mamãe Rita Maurício de Souza. Naquela época, não tinha essa tecnologia de hoje, e papai teve 14 filhos. Vixe, Maria. 14. Rapaz, Tá é muito menino. E a gente Para criar 14 filhos num sítio. A gente vivia na agricultura e na pecuária, mas graças a Deus, ninguém sabe como que se fazia milagre naquela época, e se criava os filhos e todos dava para cidadão de bem. E tem aquela velha frase, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Roupa, né? Conforme o cobertor. Nem mais e nem menos. E essa infância lá em Tangará, estudo, como é que foi isso? Não, o estudo era muito precário. Muito precário, que a gente morava numa comunidade próxima à cidade. Como é que chamava a comunidade? Mata Fome, Sítio Mata Fome. O nome do sítio? Sítio Mata Fome. Sítio Mata Fome. O que? 10 quilômetros? 6 quilômetros da cidade. Certo. E a gente migrava para a cidade naquela época, praticamente transporte não tinha, migrava a pé e fomos alfabetizando, e assim foi levando o dia a dia da vida. Naquela época o pastel já era famoso ou não? Não existia pastel. Não existia o famoso pastel. Não existia. Né? Como é que Tangará ganhou essa fama de melhor pastel? Lucília, é aquela história. O camarada teve essa credibilidade de fazer um pastel diferente, como você é testemunha, já participou aí do pastel do Tião, que aquela massa vem de lá. Aí, aquelas renovações e pegou mesmo, e pegou e pegando. Tangará ficou com o título, né? Exatamente. Agora, quais foram nessa chegada aqui em Açu? Me fala do início, né, do matrimônio com Dona Aurinha. Como é que foi isso, Elisberto? Lucília, eu cheguei aqui em janeiro de 1970. Janeiro de 1970, então o prefeito era João Batista Montenegro. Lacerda Montenegro. João Batista Lacerda Montenegro. É verdade. Bom, aí, por felicidade, eu conheci Dona Aurinha e casamos, né? Dona Aurinha, a gente teve um filho, Érico, que hoje mora em Governador de Serra Rosado. Se estiver me escutando, um beijo, meu filho. Jesus te ama. E eu também. E eu também. E lá vai o dia a dia, 33 anos de vida a dois, e Dona Aurinha nos deixou, que Deus estava precisando dela no reino do céu, e eu ainda fiquei viúvo 1 ano e 2 meses, mas eu não gostei da solidão, não. É ruim, não é bom não. Ficar só não é muito bom, não. E essa Dona Aurinha, que ela é, se não me falha a memória, ela é irmã da esposa do saudoso Castilho, né? Maria de Lourdes do Nascimento. Ela tem mais 2 irmãos, Aurélio e Sebastiana. Certo. Aurélio mora em Mossoró, ainda é vivo, e Sebastiana mora em Natal. O nome da irmã aqui, da mãe da esposa do seu Castilho, era Dona Maria de Lourdes do Nascimento, vulga Neinha. Neinha, é verdade, Neinha. Né? Dona Neinha tem uma prole. Ixi, era uma pessoa, coração grande. É verdade. Morava ali Morava na 24 de junho. E essa morada assim, na Monsenhor Júlio, foi assim que chegou? Como é que foi? Foi. A Monsenhor Júlio, desde que eu cheguei... Solteiro morava onde? Já morava? Não. Morava na Prefeito Manuel Montenegro. Sei.
Hoje, onde era esse centro espírita, Ah, sei. 378, no Já- número lá do imóvel. Já na descida, Na descida ali. na embocadura com o Ulisses Caldas. Ali no Coité. Vizinho Coité. Vizinho É Coité. verdade, vizinho Coité. Né? Aliás, a rua, naquela época, ainda, outro dia teve uma menina aqui falando da famosa rua Manuel Montenegro, né? Prefeito Manuel Montenegro, Manuelzinho Montenegro, que foi o prefeito que mais tempo ficou direto na prefeitura. Foram 14 anos. Por isso que ele fez a reforma do mercado, desmanchou o mercado, fez um mercado novo. Então ali foi Manuelzinho Montenegro. Para quem não sabe, Manuelzinho Montenegro, pai de Batista, que foi prefeito, e Olavo Montenegro, que foi deputado estadual. Bom, a partir daí, a parte de solteiro, e conheceu Dona Aurinha depois do matrimônio, que vieram para Monsenhor Júlio. Exatamente. Não é? Desde os anos 72, eu moro na Monsenhor Júlio Alves Bezerra. Aquele empreendimento da Charmant Boutique, como é que foi aquilo? O início, as dificuldades, o comércio como é que você que acompanhou tudo isso, né? Embora trabalhando na Coserne e também dando esse suporte lá, Dona Aurinha, como Dona é que foi? Aurinha, o primeiro estabelecimento dela foi ali ao lado do posto de gasolina de Seu Ricardo, no imóvel de Seu Ricardo. Sei. Tá certo? Na Senador João Câmara. Senador João Câmara. Quando seu Tião de hoje construiu aquele imóvel, ela foi um dos primeiros inquilinos de seu Tião. Certo. Ela na esquina de lá e Manel Bezerra na esquina de cá. Na esquina de cá. Pronto, foram os dois primeiros inquilinos de seu Tião. E ali a gente administramos comércio por mais de 30 anos. Sei. Graças a Deus, aí tempo que ela partiu e os meninos me deram uma chacoalhada, mas não deu certo, cada um partiu para isso, partiu para aquilo. Sei. E a vida continua. Porque ela tem uma habilidade, né? Tem um carisma muito grande, né? Ela era muito dedicada ao comércio, nasceu para ser comerciante. Tinha essa habilidade, né? E fazia a diferença. Agora, nessa convivência de Coserne, né? Fatos, porque sempre na convivência de comércio você tem fatos engraçados durante o dia a dia, né? Com colegas seus. Tem alguma coisa que você lembre dessa turma que você falou aí? Qual era o mais extrovertido? Qual era o mais retrancado? Como é que era isso? Rapaz, eu lembro do nosso amigo José Joaquim de Oliveira, Zé Pretinho, que ele era como se diz, gostava de tomar umas cachaçadas e até livros de leitura naquela época não se usava a computação, era leitura, ele chegava até a perder livro. Aí caía no meio daquelas gandaias, no meio daquelas serestas, e assim era o dia a dia. Zé Pretinho que foi... leitorista. E considerado um dos maiores... seresteiros e maior goleiro do futebol açuense de todos os tempos. Ele jogou no Centro Esportivo Açuense, de Costa Leitão, justamente de Arcelino Costa Leitão, e jogou também no Botafogo de Pedro Magalhães. E aí talvez você não tenha, quando você chegou, já não tenha conhecido, porque ele e Mariano de Vem era uma dupla inseparável, né? Jogava um goleiro e o outro lateral esquerdo, né? Por isso que Zé Pretinho até hoje que ainda mora na Senador João Câmara, né? Mora na Senador João Câmara e recebe os amigos. Sempre que, principalmente o pessoal da Colônia Açuense, Juninho, aquele pessoal do Natal, Plínio, então aí eles eu não sei se ele ainda toma uma cachaçinha, mas ainda o pessoal vai para lá fazer porque ele gosta, né? Ele gosta dessa vida boêmia, de fazer essas brincadeiras, ou seja, a gente chama de recepcionar os amigos, né? Hoje ele não bebe, Luciano. Não bebe mais. Não bebe. Mas Zé Pretinho também migrou para jogar no Ceará. Ele também passou uma temporada mas lá aí no onde Ceará. foi exatamente essa história aí Costa acabou segurando ele aqui, não deu certo, ele chegou aí para o Ceará realmente, lá no Fortaleza. Fortaleza, inclusive, jogou aqui, para quem não sabe, esse time profissional do Fortaleza jogou aqui no estádio Senador João Câmara, que ficava ali onde hoje foi o Wilson, o Zé Correia, aliás, por trás do Zé Correia. Ali era um estádio de futebol chamado Estádio Senador João Câmara, construído por Costa Leitão, e que assim que saiu da prefeitura também acabou loteando, né, o
quando ele saiu, acabou o time e acabou também o estádio. Teve isso. Mas a Pretinho tem isso, né? Esse afago e é uma pessoa sempre sorrindo. Você chega lá, tem as suas deficiências, né? Pela idade. E eu acho que de tanto ele andar, né? Acabou criando dificuldades, mas no deslocamento. Mas tem uma cuidadora que, aliás, cuida muito bem. E isso que a gente fica feliz é de sempre passar ali, a portinha está aberta, quem quiser visitar, ele está lá. Deixa eu ver quem está conosco aqui interagindo. O Luzia Medeiros, bom dia. Um bom dia aí para vocês que estão acompanhando o nosso Memória Viva. A Verbênia Suelane, bom dia. Tio Erisberto, grande homem. Verbênia sim, rapaz, é filha de Tião, é? É. Tá certo. Verbênia Suelane, mandando um abraço aqui para tio Erisberto. Beijo para você, minha querida. O Aloysio de França está acompanhando a gente. O José Wilton Barbosa, filho de seu Geraldo de Bagal. Conhece o seu Geraldo de Bagal? O homem que botou o primeiro comércio, assim que a rodoviária foi inaugurada, ele na esquina botou o seu ponto comercial. De uma família muito conhecida aqui. Deixa eu ver aqui. Lucigênio Vieira, parabéns, Lucílio, por esse programa, que é um dos melhores do Vale. Sou de Panguaçu, hoje moro no Rio de Janeiro, mas sou um apaixonado pelo nosso Vale e pelas histórias que fazem parte da nossa história. Lucigênio Vieira. O João Carlos entrou, o Aloysio de França. A Aloysio de França diz o seguinte: bom dia, um abraço aí para o meu amigo Erisberto. Construí uma grande amizade. Essa família, através de Tião e do Real. Dona Aurinha, um amor de pessoa, e Érico, um grande amigo. Tempo bom. Final de tarde, batendo um papo no armarinho de Aurinha. E como esquecer os jogos do Real? A gente ia muitas vezes na caminhonete de seu Erisberto. Obrigado, um abraço para você, Aloysio. Esse foi um período que isso se envolveu, né? Porque o Real Juventude foi fundado por Aloysio de França, e aí tem esse suporte, né? Agora, o que representa esse rapaz, Tião, para o senhor, né? Porque ele não é filho, ele é sobrinho. Tião, para mim, é um tudo. Ele é um filho adotivo e sobrinho. Nos anos 78 ou 9. No ano 79, devido às dificuldades de ele morar no sítio, eu achei por bem trazer ele para enveredar no mundo educacional. Sei. E para acompanhar o dia a dia do meu filho também. Era com o menino... Eles são idades parecidas. Tião tem 55 anos a diferença de um para o outro. E mas quando ele veio para cá, o Érico já tinha nascido? Já tinha nascido. Sei, certo. Aí, graças a Deus, ele veio para dar esse suporte, para Érico não ficar só. E eu também vi o outro lado, que onde ele estava, ele não ia ter uma condições futuras de uma sobrevivência melhor, eu achei bem adotar ele. E não estou arrependido, para mim é um tudo. Adivinha meus pensamentos. Vixe, Maria. Certo? E eu só tenho a agradecer a Deus. Né? Tião já foi considerado o maior pisador de Açu. Ele disse que perdeu esse título. A gente vai, daqui a pouquinho, saber dessa história aqui no nosso Memória Viva. E a Tião era lá, filho de um irmão ou de uma irmã? De uma irmã. E tem mais quantos irmãos ele? Duas irmãs. Duas irmãs, né? Os meninos hoje encaminhados. Hoje a coisa... Hoje como se diz, uma está aposentada como funcionária pública e a outra está no mercado como funcionária pública. Sei. E os outros seus irmãos, seu Erisberto, como é que foi? Uma família numerosa. Como é que foi essa divisão? Não, assim, mais um pouco de ficarem estabelecidos em Tangará ou, assim como o senhor, migraram para outras cidades? Migraram. Eu tenho irmão no Piauí, tenho irmão em Natal, tenho irmão em Santo Tomé, tenho um bocado de irmão espalhado. Agora, em Tangará, eu tenho as minhas 3 irmãs e mais 4 irmãos. Ainda tenho 7 ainda que moram lá na... Dos 16? Dos 14. Dos 14. Já estou querendo aumentar. O velho teve alguma viração? Assim, teve algum... Rapaz, o velho era meio impossível, né? Mas não assumiu, não apareceu ninguém após morte dele. Além dos 14, não apareceu. Não apareceu ninguém dizendo, eu sou filho do velho Severino, não. Sei. Agora, o senhor falou da convivência aí com uma pessoa que é muito brincalhão, que é Josué, que exemplo
Alzheimer de você também não é de Açu, veio para cá. Josué de Ouro Branco, também. Carnaúba dos Dantas. Carnaúba dos Dantas, Seridonha. E Josué, aliás, não fiz ainda o convite, mas acredito que tem muita história para contar. Esse tem. E ele tem um negócio, ele vai devagar, assim, comendo pelas beiradas, como que vai comendo papa quente, né? Tem uma paciência. Essa convivência com o Josué, aquelas tiradas de brincadeira dele, como é que era o dia a dia? Como é que era essa convivência? Rapaz, Josué é a pessoa mais tranquila do mundo. O cara precisa conversar com o Josué para sentir como o Josué é um homem inteligente. Tá certo? Sim. Ele é uma pessoa fantástica. E a forma de amizade, desse tratamento que vocês tinham aqui. Porque foi uma geração que ficou muito família entre vocês. Josué só fez construir. Josué não sabe destruir. Você fazendo amizade com ele é uma amizade bem construtiva. Duradoura. Josué que chegou aqui, morou ali inicialmente, eu lembro, onde hoje também já era prédio de Tião, e que morou em Costa Leitão. Costa Leitão, não sei se você sabia, morou ali naquele... Depois foi Brutinhos, né? Josué que é casado com... Dona Edinha. E no primeira relação, e no segunda relação casou com Dona Isabel, que é filha de... Galego Soldado. Galego Soldado, né? Na época de Galego Soldado, era Galego Soldado, Ulisses e Torres. E Cabo Andrade. Era a maior autoridade que tinha aqui na cidade. Não tinha mais. Se pegasse um menino praticando isso aqui, para casa, que a maior conversar com seu pai. Aquele menino fazia carreira, ia mesmo. Mas hoje a história é outra. Não, hoje a coisa é muito complicada. Deixa eu ver mais com a gente aqui. O Tasso Felipe, o Tasso de São Antônio Felipe, que é uma figura também de um carinho enorme, de um coração do tamanho do mundo. Bom dia, orgulho de ser açuense e dessa nossa Rádio Princesa. Grande Tasso, tá? É outra figuraça, né? Tasso grande Tasso. O Itamar Cândido, bom dia, Lucílio, estou na escuta do programa. Deixa eu ver aqui, Lucigênio Vieira. Lucílio, não tem ninguém do Açu que possa fazer uma biografia do Açu, como você podemos até chamar de... tem muita gente boa, viu? Ele está dizendo que quer me chamar de enciclopédia do Açu. Mas tem muita gente boa, tem uma geração chegando, o Erisberto falou que uma pessoa, um menino dessa nova geração, que é mais novo do que eu, que é justamente o Gregório. O Gregório tem uma facilidade, tem um conhecimento das coisas do Açu enorme. Agora, ainda não quis vir o programa, ele disse que talvez com mais subsídio ele vai vir, mas tem principalmente dessa família Macedo, Soares, Medeiro, que ele é neto, o nome dele Gregório, é uma referência, acho que é o avô dele. Porque a mãe dele, Dona Luzinete, é filha do Gregório. Que tinha uma olaria ali na curva do rio. Gregório Soares de Macedo. Na curva, para quem vai para o rio. Exatamente. Eu lembro dessa olaria, porque eu passava constantemente com meu pai, vindo lá do Cuó. Você chegou a comprar os ovos de papai? Não. Comprei. Chegamos a comprar. Dona Aurinha era cliente. Era de seu Lucílio Boar. Quando chegava, né? Porque às vezes ele ia trocar os pães pelos ovos lá no Cuó. E na volta ele tomava umas carraspanas. Aí foi quebrava os ovos. Chegava aqui seu Lucílio com os ovos quebrados. Ficava complicado. O Carlinhos do Rosado. Bom dia, meu amigo Lucílio. Gogó de Ouro da Princesa. Um abraço para você. O Carlinhos do Rosado acompanhando aqui o nosso Memória Viva. Aldenora Matias, bom dia para você que está curtindo a gente. Deixa eu ver aqui, a minha amiga Graça Guedes, ela é, deixa eu ver aqui, não, o Heroilton Farias, ele está em Mossoró, mas o que facilita hoje a vida da gente, né? Bom dia, Lucílio, ligado no programa aqui em Mossoró, escutando o Memória Viva, grande, o Heroilton que é filho de um servidor da Fundação Nacional de Saúde. A Graça Guedes, Tião, grande amigo do meu saudoso Anquinho, né? Anquinho e Graça são filhos do nosso queridíssimo Clóvis Boi, casado com Dona Angelina Clóvis, que era... Do Palmeiras Futebol Clube. Você ainda pegou o Palmeiras? Lá no Campo de Veloz? Sim, senhor. No Campo de Veloz, né? Estadual. Sim, primeiro foi no Campo de... Mas pegou o Campo de Veloz ainda? Não. O
estadual. Ah, Ele joga lá no estadual. Porque o campo de Aveloz ficava ali no final da Monsenhor Júlio, né? Ali em frente à rua, aliás, a oficina de Piteco, o campo era ali, naquele quadrilátero, e eu por muitas vezes, a gente passava, era uma Aveloz, umas brechas, você passava aqui lá, aí lá vinha João Tiburcio, pegava o caboclo pela orelha e botava para fora. Né? Então, minha amiga Graça Guedes fizeram história por um Palmeiras, porque o Palmeiras, para quem não sabe, o Palmeiras de Clóvis, ele foi fundado em virtude de que, quando o Costa fez o Centro Esportivo Açuense, e quando tinha um jogo importante, por exemplo, tipo esse amistoso que teve contra o Fortaleza, ele trazia muito jogador de fora. Aí os boi, que eram muitos, treinado por Sebastião de Ari, Francisquinho, Edmilson, o próprio... Todos os bois, eram zagueiro, tinha de tudo. E aí eles fundaram uma equipe justamente para confrontar o time de Costa. O Palmeiras lá que quem consertava essas bolas era justamente Cláudio Didi. O mestre Francisquinho fazia parte, Derrez, Dupinho, toda essa turma jogou no Palmeiras Futebol Clube. A Maria Luísa dos Santos, bom dia para você que está acompanhando o nosso Memória Viva. Júnior, vamos a um break comercial. Daqui a pouquinho a gente está voltando para ter essa resenha com o senhor Erisberto. E vou também, já que ele está aqui, o Tião Tagará, para falar dessa convivência, dessa chegada do Açu, da relação com a cidade do Açu e do respeito, por exemplo, que a cidade tem não só com o Tião, mas pela figura que é o senhor Erisberto, também com o senhor Erisberto. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Memória Viva aqui na sua Princesa FM. Está na Princesa, meu amigo, está com tudo. Princesa FM. A dengue é uma epidemia nos últimos anos no Brasil. Entre dezembro de 2017 até julho de 2018, o Brasil registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 casos de dengue com sinais de alarme. E para esse número baixar, basta evitar água parada. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água. Vamos todos juntos combater a dengue. Uma campanha da Princesa FM. Em Açu existe um centro especializado em artigos esportivos. Tatuton Sports. Artigos para praticar futebol, natação e outras modalidades. Na Tatuton Sports você encontra o melhor da moda fitness, tênis das melhores marcas do mercado e artigos esportivos em geral. Quer ter uma vida saudável? Pratique atividade física regularmente usando equipamentos adequados. E a Tatuton Sports tem tudo para você. Tatuton Sports, a marca oficial do esporte açuense. Na Avenida Senador João Câmara, Centro de Açu. Fone 3331-1999. Para curtir tudo isso, a sua Princesa FM em outubro vai vir muito melhor. Vai trazer muito mais músicas. Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Igual eu sou uma, igual você. E muito mais prêmios. Isso pra você! A sua princesa não tem limites para te agradar. Aguarde. Princesa! 909. Memória Viva. Memória Viva. Estamos de volta aqui com o nosso Memória Viva pela nossa Princesa FM 90,9. Está na Princesa, meu amigo, que está com tudo. Conversando com José Erisberto de Araújo. Daqui a pouquinho tem Magno Max nos clássicos da Princesa. E o senhor Erisberto, qual a diferença hoje? Como é que foi fazia a opção pela... Há quanto tempo está aposentado? Sim, faz 18 anos que eu estou aposentado. E eu tinha tempo de serviço suficiente e eu tive de me desligar das minhas funções como funcionário, problema de saúde de Dona Aurinha. Sei. E era eu e ela, e eu tive de acompanhar.
Como é que foi esse período? Um período de... Um período de muita angústia, ela um problema de saúde, um câncer, um CA na mama, foi feita essa cirurgia e 5 anos, não viveu 5 anos, certo. Depois de 5 anos, Deus tinha coisa melhor para ela, levou que o sofrimento dela já não era tão real, certo. Tá certo? Porque o CA maltrata para depois matar. Ele tem isso, né? Dores, como eu disse a você, aí eu passei 14 meses solteiro, mas Deus tinha me prometido outra pessoa para dar continuidade na vida. Aí eu me casei. Minha esposa se chama Palmira e minha filha Natália, para quem eu mando um beijo. Viu? E graças a Deus, Lucília, até hoje. Palmira é daqui. Não, Palmira é... Como é que o senhor descobriu Palmira? Palmira é de Natal. Certo. Ela nasceu e se criou em Natal. Por coincidência, eu tenho uma sobrinha que mora na mesma rua que moravam os pais dela. Sei. E nessas viagens, Natal, vice-versa, mas até o presente momento eu não tinha intenção nenhuma. A minha intenção veio depois do falecimento de Dona Aura. Eu digo, não, essa pessoa eu conheço e vou conversar com ela. E graças a Deus, eu uso até um slogan. Deus me deu 2 santas, uma no céu e outra eu tenho 2, uma no céu e outra na terra. Graças a Deus é uma pessoa compreensiva, uma pessoa educada. Ela é funcionária pública, trabalha aqui no hospital regional. Então são, assim, quando é bom quando as pessoas se completam. Eu acho que é o mais importante. Tião, chega, pode ficar aqui, não, pode ficar por aqui. Você se aproxime mais aqui para a gente fazer uma coisa mais aconchegante, dá para todo mundo aqui. Pode chegar aqui perto, Tião, pode mexer aqui, porque pode ser que eu queira ainda a intervenção do senhor, pode ficar aqui pertinho para a gente, dá para a gente conversar à vontade. Tião, fala um pouco dessa sua chegada, desse seu resgate por senhor Erisberto, trazendo você de Tangará para cá. Bom dia, Tião. Bom dia, Lucílio. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa. Da Bola e Jean já estão lhe ouvindo. Um abração aí para o grande Jean, que eu admiro muito essa pessoa, grande Dida Bola, que fazer igual os demais, a gente já se conhece há muito tempo e essas amizades de muito tempo a gente não pode deixar de estar sempre lembrando, né? Como eu chamo ele sempre Coronel, Tio Erisberto, né? Falou a princípio, eu morava no sítio, né? E ele, na época, me fez o convite, eu com 11 anos de idade, e falou, quem mora no sítio, quem é que não quer vir conhecer a cidade, né? É verdade. A gente não era que fosse isolado das coisas, mas a gente lá tinha o básico, né? E o Erisberto, na época, era funcionário, afinal da Aurinha tinha a loja, foi uma vida totalmente diferente. Então, minha mãe me incentivou, a gente nunca tinha... O mais importante, você com 11 anos, para a mãe mandar você, não é fácil. A mãe disse assim, olha, o filho vai ficar distante, embora sabendo que está morando com o tio, e morar com o tio não é fácil, morar com quem não seja família não é fácil, quem teve já essa experiência tem que superar muita coisa, tem que dar certo mesmo, tem que dar liga, como a gente chama, né? No início é assim, né, Lucília? A gente, criança, a gente sofreu um pouco aquela saudade da mãe, dos pais, mas graças a Deus foi tudo superado. Eu hoje só tenho que agradecer a ele, a final da Aurinha, que onde ela estiver tá me ouvindo. Tem a emoção fala, deixa eu aqui. O Berlene, esse é meu pai, sensacional. Olha aí, rapaz, acordou cedo. Seu neto Wesley, manda um beijo. Manda um beijo. Beijão, Verbena. Já tem um netinho. Já, eu chamo ele Wesley Safadinho. É uma filha que, assim, não foi criada por mim, mas hoje ela tem um carinho por mim, eu tenho por ela, que parece que... Mas mora aqui. Mora aqui. Ela é educadora lá do Caminho do Futuro. Eu chamo ele de meu Noro também, um rapaz de bem, um abraço para ele. E assim, Lucília, a vida da gente... Como é que chama o Noro lá? Noro é Wesley. Wesley, porque quem chama... quem gosta de chamar... É o Edson, desculpa. O Edson, né? O Wesley é o neto. Quem gosta de chamar Noro é Antônio Galinha, né? Que meu Noro. Ele tem 4 meninas, aí ele dizia que dava um conselho para as meninas sempre o seguinte, olha, eu vou dar um conselho para as meninas, para vocês,
esse cofre de vocês, qualquer chave abre, então tenha cuidado. Um abraço também para meu amigo. Para quem tem muita filha, esse é o recado mais direto. Um abraço também para meu amigo Antônio Galinha, que na época eu não tinha lanchonete, ele me deu uma oportunidade e me ajudou muito. E agradecer a meu amigo Antônio Galinha. O Magno quer saber aqui de novo o nome do sítio lá de Tangará. Sítio Mata Fome. Mata Fome. Até hoje ninguém passou fome lá ainda não. Pois é. É uma propriedade de vocês, Tim? Lá era o pai de meus avós tinha, né? E meus irmãos, meus tios, aliás, né? Depois de morte, foi dividido lá as partes, como se diz, né? Aí cada um ficou com o seu. Meu pai faleceu, minha mãe veio morar na cidade, mas ela não deixa de ter lá o cantinho dela, Dona Maria das Mercês. Que... Você ainda faz aquele jogo anual lá com os pisão? Rapaz, eu deixei de fazer pela idade da minha mãe. Os caras davam um trabalho que, benza a Deus. Não, vou dizer uma coisa. Tião, agora essa fama de pisão, como é que você ganhou essa fama de pisão? Rapaz, a fama é fácil de ganhar, difícil é de tirar, viu? Eu vou até aqui fazer um relato, né? Aqui tem uns amigos que gostam de tomar umas. E lá em Genilson, acho que foi o ano passado. Foi feita uma eleição. Foi feita uma eleição e eu era o primeiro da lista. Mas só que nesse ano, Genilson fez uma nova eleição. Uma nova eleição e o campeão foi Gerson da Petrobras. Certo. Você ficou em terceiro. Fiquei em terceiro. O segundo foi o Vidraceiro, se vocês me conhecerem. E tem. Agora... aquilo, vocês formaram. Me fala dessa experiência, primeiro com o Real Juventude, depois com os Prisiaca. Fala um pouco dessa brincadeira que hoje já não é possível se fazer, né? Porque há muita violência, aquela coisa toda. Mas antigamente era uma turma de amigos que se juntavam para beber muito e para brincar. Né? Lucílio, hoje, como você falou aí, né? Ninguém hoje mais pode mais brincar e tem as limitações. Na época da nossa juventude, a gente brincava de forma até, assim, de uma maneira que a gente sabia que... E não era bullying. Talvez a brincadeira na hora não fizesse bem, mas pouco tempo todo mundo sabia que era uma brincadeira. E aí a gente criou esse grupo real, né, Lucílio, Aloysio de França. Tá lhe mandando um abraço aqui de novo. Grande Aloysio, saudades. E foi criado o Real Juventude, né? Na época era, assim, o pessoal era praticamente a mesma idade. Quem fosse mais velho era um ano, quem fosse mais novo era um ano. E desse real surgiu hoje, até hoje eu tenho amizade com pessoas, assim, uma boa parte que foi do futebol, começando do real, depois passamos para os Prisiaca, Cruzeiro, e sempre as mesmas pessoas, e às vezes pessoas que vinham de outros times, que a gente conseguiu, na época, o Aloysio queria fortalecer o time, trazia jogadores como Veinho, que era da Baixada, Gilson, pessoal que era do Grêmio. Veinho também tem fama de pisão. Veinho também não fica muito atrás, né? Fica não. Agora interessante que Aloysio, ele conseguiu fazer esse time pela amizade que tinha, né? E trouxe gente, por exemplo, o Aloysio, eu considero o Aloysio que revelou Barata, né? Foi que trouxe Barata aqui para jogar com vocês e acabou fazendo isso, né? E a ideia o Prisiaca foi um bloco de carnaval que acabou transformando no time. Foi hoje, né? O Neguinho quem tá à frente dos Prisiaca, mas antes criou esse nome Prisiaca porque o time, além de depois da pelada, quando bebia era para Prisiaca mesmo, era para fazer diferente, fazer os bonecos que a gente chamava. Quais foram as pisadas mais que você se lembrava depois dessas pisadas? Rapaz, eu tenho um pouquinho de amnésia alcoólica, mas no outro dia os caras ficam relatando, aí algumas coisas eu lembro, outras não. Tem um fato interessante, Lucílio, que já depois de casado, né? Vixe, Maria. Aí eu estava jogando um campeonato de veterano lá no Edgazão. Aí, na época, José Verto tinha foi quem investia no time, né? Grande José Verto, um abraço. Aí, paramos no posto de Inês, aí tinha um velho lá que estava no cavalo, né? E o velho era mais Prisiaca do que eu. Aí eu digo, já fazia uma boa com esse velho. Aí chamei o velho para beber lá na mesa, né? Comecei a conversar, tá? Eu digo, amigo, deixa eu dar uma voltinha nesse cavalo. Você pode andar. Aí eu peguei o cavalo e vim parar aqui no centro, no bar de Genilson.
E depois, para Aí entregar no o outro cavalo? dia, o Beval, que faz a linha para Mossoró, morava quase de frente. Eu gosto muito de contar o histórico aqui. Ruberval, filho de Rubens e Terezinha, o pai de Rubens, inclusive, Terezinha, tinha um misto. Não sei se você, mestre, lembra alcançou ali na Monsenhor Júlio, alcançou o misto. Aliás, tinha um misto de João Leitão. Na Monsenhor Júlio tinha um misto de João Leitão, o de Zezinho do misto. E de seu Braz. Tinha seu Braz e tinha o de Antônio Gonçalo. Antônio Gonçalo, que era o pai de Dona Terezinha. O Ruberval era neto, filho de Dona Terezinha e seu Rubens. Aí o Ruberval, no dia seguinte, chegou lá em casa perguntando quem era o cavalo. E rapaz, disse aí não. Ele disse, mas como é que você vem num cavalo e não sabe de quem é? Meu amigo. Aí eu digo, rapaz, vamos descobrir. Ele disse, pegou esse cavalão lá no posto de Nis. Aí ele foi no posto de Nis aqui do centro. Chegou lá e disse, não teve isso aqui. Não, foi lá da entrada ali do Açu. Aí cheguei lá, o cara disse, rapaz, o irmão de Leosaldo, Luciano, disse, o cara passou a noite todinha perturbando atrás desse cavalo. Aí eu digo, o jeito de eu deixar. Ele disse, bora onde? Ele ensinou ali perto da Chessa, eu fui deixar o cavalo e o Ruberval. E o cara se lembrava que tinha tomado um porre também? Também não. Olha, deixa eu ver aqui quem está acompanhando a gente. O Elton Simão Fernandes, Guigui, irmão de Gugu. O Elton é o Toninho de Romão, né? O Elton é irmão de Toninho de Romão. E, aliás, Antônio de Romão, o Toninho era, a gente chama de Gugu, mas era Toninho, que era goleiro, foi muito tempo goleiro de... Sim, Toninho, pão com ovo. Pão com ovo? É. Por que pão com ovo? Rapaz, o cara disse que ele, quando saía para treinar, a primeira coisa que comia era um pão com ovo, que disse que era para ficar forte. Sei. Quem gosta muito dele é o doutor Arimatea. Vou contar uma história de Toninho com Arimatea. Sei. Zé Rolé, né, que gosta de futebol. Zé Rolé. Tá em forma de bola, Zé Rolé. Forma de bola. Treinando lá em Arimatea e chutaram uma bola lá fácil. Aí foi gol, né? Aí Arimatea disse, Toninho, pelo menos caia na bola. Aí Toninho disse, não dá tempo, não sei o que. Arimatea disse, rapaz, se você dar um tiro de 12, talvez você ainda morra em pé. Não dá tempo, né? Não dá tempo. O Elton Simão Fernandes, enfim, você... Tião, ser abraçado por isso, né? E essa convivência, porque tem um garoto, que era o Hércules, que era mais novo que você, né? Como é que foi essa convivência lá com o Hércules e essa educação? A minha convivência com o Hércules até hoje, graças a Deus, é de irmão mesmo. A gente tem uma carisma, um respeito. É tanto que a gente só chama de irmão, é irmão. Quando ele liga para mim, quase todos os dias eu ligo para ele. Nem o nome a gente de um de outro chama. É meu irmão para lá, meu irmão para cá. Ele teve até um problema de saúde agora, mais recente, mas graças a Deus... Ele abraçou o governador de Serra Rosado, né? Foi para lá e acabou... Ele conheceu lá, né, a esposa que hoje ele vive, né? Convive. Uma pessoa de família lá, graças a Deus. Foi secretário lá. Ele é um homem influente hoje em governador de Serra Rosado, né? Graças a Deus ele é bem relacionado lá, né? E isso mostra a pessoa que ele é. A educação que teve. A educação que teve, o pai toda a vida... sempre quis que ele estudasse, quando adolescente não quis, e hoje, graças a Deus, ele é formado, né, engenheiro civil, depois de... Interessante, né? Quando o pai queria, ele acabou não dando certo, porque ele gostava de uma gostava de umas farrazinhas, né? Gostava. Mas foi eu que botei ele no mau caminho, não. Foi não. Ele casou muito novo também. Olha, Gil Lopson tocando uma prévia carnavalesca, aqui uma que mandaram para mim agora. O Gelopson tocando uma prévia carnavalesca e Tião quebrou 6 caixas de isopor da galera. Tu lembra dessa história, Tião? Rapaz, das 6 eu não lembro, não. Eu sei que... eu acho que uma deve ter quebrado, né? Eu disse que tem uma história que você não tomou um porra uma vez, que ficou dançando nu em cima de uma mesa. Isso tem... Não. Foi não. Não chegou a tanto, não. Acho que foi, no máximo foi de cueca, eu acho. Não. Mas você tem uma mania de, quando estava bíblico, querer ficar em cima da mesa. Não, os caras hoje ainda pedem para mim fazer discurso. Discurso. Aí, de vez em quando eu faço. Meu amigo Dedé Bezerra sempre está lá na segunda-feira, né, lá em Genilson. Mandar um abraço para ele. Para Genilson também. Zé Bezerra... Zé Bezerra contador. Sim, Zé Bezerra contador. Aí Zé Bezerra... Aliás, já chamei Zé Bezerra aqui, que tem muita história para contar, né? Zé Bezerra, irmã de Jonilson, enfim. Mas eles, não, rapaz, não dá certo, eu sou acanhado, não vou. Sim, aí ele vai... Zé Bezerra eu vejo no supermercado sempre nos sábados, lá no Rebouças. Ele disse, hoje tem... Não, segunda tem discurso. Eu digo, rapaz, eu tô com minha garganta já quase
entupida, porque faz 2 segunda-feiras que eu não faço discurso, que ele gosta, sabe? Sei. Aí sempre Mas os discursos depois que tá quente? Depois que as orelhas tá ficando vermelhas. Agora, aí... você fez uma parceria com Lourdes Gipão. Lourdes Gipão, foi. Como é que foi aquela história? Como é que foi a sua passagem pela política, né? Você teve, enfim, me fala sobre isso aí. Rapaz, foi uma coisa para tirar onda, para fazer o voto do protesto? Me fala um pouco sobre isso. Com Lourdes Gipão, né? Assim, tudo começou com Lourdes Gipão. Na época, o saudoso Edgar Nazareno Caldas. O Tarrafa, né? Tarrafa, que é Boar. Boar. Ele é dos Boar. O pai dele, inclusive, morreu atropelado no Rio de Janeiro, mas era Boar da Gema. Aí, Edgar, na época, foi candidato a senador e Lourdes Gipão era candidato a deputada federal. Era o PSTU? Não lembro bem qual era o partido. Aí mas era um partido de esquerda. Ele trouxe essa figura, né, Lourdes Gipão, e Arimatea gostava muito da onda. Aí ele trouxe um santinho, né, que dizia que Lourdes Gipão tinha 40 anos de cabaré, mas era mais... Aí a gente começou nessa onda, né? Meu amigo, 40 anos de cabaré, eu vou dizer uma coisa, tem muita história para contar. Aí, dá até fazer aquela história com peito ou sem peito. A gente conseguiu trazer Lourdes Gipão, né? Fizemos carreata, fizemos tudo. Aí foi uma onda, foi um negócio maravilhoso. Aí no ano, na campanha seguinte, né, em 2014, não, foi 2000. Não, mas lá para trás, foi bem. Foi Lourdes Gipão, foi 2006, eu fui candidato em 2010. Aí o pessoal, homem, já que assim, na época não tinha, né, candidatos aqui, aí me incentivaram, eu fui, graças a Deus, fui muito bem votado, né? Para a época, aqui, que tinha os 2 grupos, um apoiava um candidato e outro apoiava o outro. Aí eu saí nesse meio aí dos grandes. 2010. Foi. No meio dos grandes, já fui aqui em Açu, fui o 3º mais bem votado. Foi deputado federal, né? Deputado federal na época. Lembra quantos votos ainda? Aqui em Açu foi 2.300 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente. O Salles Rocha, Toninho de Romão, não é o mesmo Toninho Come Ovo. Toninho Come Ovo é Toninho da Rematec. Sim, então desculpa aí. Um abraço. É verdade. Ele agora fez o Salles. Eu falei em comer ovo, aí o cara ficou... Rocha que é zagueiro, lembra? Rocha, grande Rocha. Admiração por ele. Salles, o Rocha, que se não me falha a memória, é irmão de Sérgio, né? Acho que Rocha é irmão do Suetônio, que esse pessoal... É verdade, tem razão. Então esse Toninho que a gente tá falando é Toninho da Rematec, dos Caxina. O grande goleiro. Dos Caxina, que até hoje ainda treina lá no... Treina. Né? Aquele treino do domingo ainda tem? Não, lá em Arimatea de terça a quinta e no domingo é no CEP. Lá no treino de João Nogueira. Hoje você faltou. Foi, porque tinha esse compromisso. Tem que acompanhar aqui o coronel, senão a coisa fica... O soldado tem que acompanhar o coronel. Deixa eu mandar um bom dia aqui para meu irlandês, né? Eu tenho um irlandês, o Tulinho. Tá na Irlanda? Um abraço para ele. Gosta de um negócio. Mas não puxou o pai, não? Não, puxou não. Me deu notícia que foi tomar um porre na Bélgica. Eu digo, Ave Maria, pelo amor de Deus. Renato Cabral da Silva está acompanhando a gente. Josenilda Nogueira. Aliás, Renato ficou depois de vir aqui o programa, porque ele tem muita história para contar. Não só Renato, mas o irmão dele, o doutor Cabral, que foi meu professor de inglês no IPI ainda, mora hoje na Serra de São Bento, né? Então a gente acompanha tudo isso. E aí seu Noro tá mandando um abraço, tá passando manteiga aqui. O Edson Francisco Gomes. Tião, meu sogro, é um homem bom. Ixi, Maria, rapaz. Agora, você tem 2 filhas, então? 2 filhas e um filho. Do casamento, né, com o Ivone, é um casal. Sim, você tem um casal. Isso aí foi quando eu pulava a cerca. A Verbênia. Sim. Foi antes do casamento. Então você tem Verbênia... Laura e Álvaro. Certo. A Laura e Álvaro são filhos... do meu casamento. Certo, com Dona Ivone. Dona Ivone que é irmã de Ivan. Ivan. E também você falou em Zé Pretinho, goleiro. Na época, o pai de Ivone era... Acho que a reserva de Zé Pretinho. Era, né? Era seu Pedro Prudêncio. Exatamente. Pedro Prudêncio. E na época desse time jogava Raimundo Cara Suja. Disse que era um bom goleiro, agora só que na época... Galo, Lina, velho. Sempre podia o Zé Pretinho era
Eu acho que eu tenho alguma coisa escrita aqui, alguém escreveu sobre o time, né? Deixa eu ver aqui, acho que foi o poeta, eu até peguei isso outro dia, o poeta Canindé, ele escreveu sobre o Centro Esportivo Açuense, dizendo o seguinte: isto que eu vou falar ao passado já pertence, mas eu quero relembrar o Centro Esportivo Açuense. Estava escrito lá no livro, no blog de Fanfa. Zé Pretinho, um goleirão, arrojado e muito frio, se jogasse lá no Rio, pegaria a seleção. Baiano não tinha jeito, mas marcava até legal, era o lateral direito, Mimi o nosso central. Carmelito, Edson e Melado, famoso meio-campista, se tinha alguém machucado, entrava logo Batista cambista, Batista Carvalho. Na ponta jogava Lino, corria de meta a meta, Mundoca e Chico de Peta, apareciam 2 meninos. Na torcida eu vibrava, fazia gosto assistir os dribles que Neném dava e os golaços de Valdir. Aí, portanto, isso foi escrito pelo Canindé, um ex-boêmio chamado Canindé, hoje açuense radicado em Natal, mas eu tirei lá do blog de Fernando Caldas. Ele escreve Fernando Caldas, Açu das Antigas, enfim. É outro que eu convidei também, mas ainda... Fanfa. Tem muita história para contar. Fanfa tem. Tem história do exame da próstata, tem uma série de coisas que ele faz. Fanfa foi vereador, né? Vereador e presidente da Câmara na gestão de, se não me falha a memória, acho que Ronaldo Soares. 1982 ele foi eleito e chegou a presidir a Câmara Municipal do Açu. Depois foi sempre candidato lá em Natal, mora inclusive lá em Natal, de frente à residência de seu Zé Leitão. Aliás, para quem não sabe, seu Zé Leitão, que é um centenário, dia 7 de março de 2020, seu Zé Leitão, que é um dos fundadores da nossa princesa, vai estar completando 100 anos. É isso mesmo, 100 anos, com a graça de Deus, vai estar vivo. José Vanderlei de Saleitão, que é uma referência, né? Por exemplo, tem um sobrinho de Dona Aurinha, que é o Quinho, contador, o Mestre Quinho. Aquele tem conversa para fazer bota campeão de natação. Uma pessoa que faz contabilidade, me disse o seguinte: se um negócio de contabilidade, se Quinho não resolver, não tem quem resolva. Então, Quinho é filho do seu Castor, de Dona Neinha, mas foi, durante muito tempo, aluno de Zé Leitão, não só aprendeu, mas tinha, e eu sou testemunho, tinha um carinho enorme por seu Zé Leitão, e fazer o registro aqui, para quem não sabe, né? Aquele chevette de seu Zé Leitão... Quinho quem... Pois é, seu Zé Leitão fez a doação para Quinho. Seu Zé Leitão tem 2 filhos que eu admiro muito, que é Raíssa e o Caio, que tem um cuidado com ele, não só com seu Zé Leitão, mas com Dona Alba, os 2 hoje com Alzheimer, se não brinque não, com Alzheimer já é difícil cuidar, imagine os 2, pai e mãe com Alzheimer, mas os meninos cuidam muito bem, moram em Natal, justamente de frente lá, a residência onde morou o seu Edmilson Caldas, na capital do estado. Seu Zé Leitão foi um dos primeiros, Raíssa estava me dizendo, foi um dos primeiros moradores a chegar. Mas tem nessa convivência, Tião, de bloco, de turma, você também viveu um momento áureo. A gente falou do Real, falou do Realista, falou dos Prisiaca, mas você viveu um momento áureo naquele time, do Cruzeiro, né? Como é que era aquela experiência com o menino, com o João, com o Jorge, com o Sábado? Aliás, Sábado que voltou para a cidade, né? Morando aqui em Açu. Tá fazendo empreendimento aqui em Açu. Cruzeiro, a minha ida para o Cruzeiro, né? Antes de ir para o Cruzeiro, eu jogava no Real. E na época o Real já estava assim, já mais para... Não estava mais o conforto que tinha. Não tinha aí. Aí a Luiz liberou. A Luiz, inclusive, chegou a também treinar. Se não me falha a memória, ele chegou a tomar conta um momento para administrar o Cruzeiro. Quer dizer, na verdade, é ajudar, né? Porque o Cruzeiro é uma família, né? Eu lembro bem, né? Na minha saída do Real para o Cruzeiro, assim, de imediato causou alguma insatisfação, principalmente de a Luiz, né? Que a Luiz praticamente foi quem formou e tinha ciúme dos seus jogadores. Exato. Né? Mas eu vendo assim, né? Que a oportunidade de ir para o Cruzeiro era aquela, né? Porque quem é o jogador que não queria jogar no Cruzeiro na época? Né? Mesmo sabendo que ia ser banco, mas sempre queria estar no Cruzeiro. Investir a camisa do Cruzeiro já era um... Tinha uma camisa que você guardava, porque Túlio gostava da 6,
A minha era 4. Era. Quando sou eu vinha aí, dizia, não sei o que, pode ficar, eu fico com a 14. Não, eu fico com você. Aí Robinho era 8, Netinho a 10, Jorge era 3, João a 8. E aí, Lucílio, a gente assim criou do real era uma família, então eu construí outra família. Até hoje, eu, graças a Deus, me dou muito bem com o João, com o Robson. O Jorge está morando fora, né? É Netinho quando a gente se encontra. Sempre a gente vai relatar das antigas e com o Robinho fazer gol. A gente sempre está muito próximo. Segunda-feira passada eu fui até lá para o sítio dele, ele me convidou, né? Que o pai dele sempre está lá no meu ambiente, na minha lanchonete. E assim, eu considero o Robson, o João, as pessoas não só do futebol, mas pessoas muito próximas, pessoas amigas que a gente pode contar. Eu tenho só que agradecer. No meu futebol, eu só construí amizade, graças a Deus eu consegui sempre manter essas amizades. E se jogava por paixão, né? Na época era por amor mesmo. A gente às vezes saía daqui para jogar em Areia Branca, Itaú, Apodê, Dona Nereide, né? Fazia um ponchezinho de caju. Ponche. Um cachorrozinho quente, pronto. Ali já estava tudo certo, não tinha quando terminasse pedir dinheiro. Era uma coisa mesmo bacana. Meu amigo Hamilton Ferretti, esse dia eu estava até falando, né? Eu digo as coisas. Ele estava na quadra ontem, ele estava vendo do Cruzeiro. As coisas, né? Eu aprendi muito com o Hamilton. Hamilton é um cara super amigo, um cara que tem um caráter extraordinário. E minha filha hoje é aluna de Hamilton lá no Educandário de vôlei. De vôlei. Aí eu sempre vou deixar, ela nunca entra, aí Hamilton, eu vou pegar ele, disse, Laura, é sua filha? Eu digo, eu disse, cuidado que ela é gaiata, ele puxou o pai. Olha, o Aloysio de França, o dia 31 de março de 2020, é aniversário do Real. Que vaga para falar do Real e da minha história no futebol. Tá certo. Vamos ver isso aí, Aloysio. Tem tempo daqui para lá. Gosto de trazer a Aloysio. Aloysio, um grande abraço. Você sabe, né, os tempos de Real, como foram bons, né? Infelizmente, você teve que voltar para Ipanguaçu. Acho que talvez você estivesse aqui no Açu, acho que o futebol seria um pouco diferente. Meu abraço. Rapaz, pra você ter uma ideia, o Tasso Felipe de Medeiros, olha, você vê como são as coisas. Ele quer saber, ou ele não sabe onde é que fica a sua lanchonete hoje. Na 24 de junho, Tasso, ali próximo ao Senac. Ele é aqueles quiosques que tem no meio do canteiro, o meu é quase frente ao Senac. Tem quantos quiosques, Tião? Depois... Contando onde da avenida para o meu, é o quarto. Tem a sorveteria, a lanchonete do irmão, o açaí, o meu é o quarto. É muito próximo, quase de frente. Escritório de Chagas Rocha. Exatamente, em frente ao escritório de Chagas Rocha, tá certo? Fica por ali. Bom, Tião, faltando 2 minutos, quero agradecer o senhor Esberto, quero agradecer o Tião. Nós tivemos hoje um convidado duplo. Outro dia eu estive aqui conversando com o Jean e também com o Jean e Dida Bola. Aliás, Jean e Dida Bola ficaram de voltar porque vai dar outro programa, com um bocado de resenha e das marmotas que os dois juntos fizeram, né? Fizeram muito, ainda fazem, né? Tião, para a gente fechar aí, né? Que agradecimento você tem a fazer, né? A sua história aqui na cidade do Açu. Lucílio, aqui Açu eu adotei como minha cidade, né? Tangará é de nascimento e Açu é de paixão, de amor. Eu tenho um título de cidadão açuense, meus filhos são açuenses, minha esposa é açuense. E eu me orgulho muito de dizer que a cidade de Açu, acho que é a melhor cidade do mundo para se morar. Eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui nem para... Só a passeio e com vontade de voltar. Eu amo Açu de coração. Eu, às vezes, Lucílio, não vou citar nomes porque realmente, às vezes é chato. Tem pessoas que vêm de outras cidades, moram aqui, constrói um patrimônio aqui e ainda reclama de Açu. Tem hora que dá vontade do cara mandar ir lá para a cidade que ele mora. Volta para teu canto, né? Acontece Lucílio, muito isso. Mais uma vez, muito obrigado à sua equipe, a todos que fazem a princesa. E vou deixar as considerações finais agora para o coronel aqui, que é o maior. Você não tinha entrado depois da reforma aqui, não, né? Não, aqui no estúdio não. Eu tinha vindo, fiquei lá de fora, mas ficou muito bacana. Você está de parabéns aí. Nós todos. E a equipe que faz a princesa, é verdade. Um bom dia para todos os ouvintes. E vou passar aqui para o coronel. Coronel. Deixa eu ver aqui, o Elton Fernandes, no time da Coronel Wanderlei, tinha carro oficial que era Rural de Rumão, é verdade.
Rural do Romão andou muito tempo no América da Coronel Vanderlei, que foi criado, foi fundado por Diá Dona Naí, fundou o América. E você falou aí em Hamilton foi campeão de futebol de campo, porque jogando pelo time da 24 de junho, tinha um time e a 24 de junho era esse time. Mestre Elisberto, obrigado por atender nosso carinho, parabéns pela família. Eu só tenho lhe agradecer pelo esse espaço que você nos está dando e a sua equipe maravilhosa. Eu só queria fazer só um pequeno acréscimo. Pode fazer. Eu fico muito radiante morar nesta cidade e eu também sou cidadão açuense. Né? Eu muito obrigado, Açu, e não tenho projeto de deixar minha cidade por cidade de ninguém. Muito obrigado, viu? Muito bem. Então, quando o barco vier chamar, nós já estamos em casa. Eu também não tenho pretensões. Os meus meninos já não estão mais nem no país, mas isso é uma cidade muito boa de viver. Embora que tenha eu vou trazer depois o Renato aqui, para quem não sabe, eu falei outro dia que negaram o título a Antônio das Almas, mas também, por exemplo, por ser negro, teve mais 2 pessoas que não receberam o título de cidadão açuense lá atrás. Costa Leitão, inclusive, foi prefeito, e o juiz da cidade. Ele era moreninho, a Câmara também não deu. Essa história o Renato ficou de me contar depois. Daqui a pouquinho vem Clássicos da Princesa com Magno Marques. Próximo domingo a gente está de volta com mais uma audição do nosso Memória Viva. Na Princesa, tá com tudo. Bom dia, fiquem com Deus, bom domingo.